Estudo raciocinado da Bíblia. A criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que haviam embaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: juntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E Deus disse: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente. Ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, os dia sexto. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Comentários. É óbvio que Deus é infinitamente mais inteligente e muito mais lógico que a nossa vã filosofia possa alcançar. Então, vamos raciocinar com a lógica. A Terra é um planeta novo. Isso é um fato. Quando ela foi criada, já existiam bilhões de outros planetas já criados. Deus, quando criou a Terra, utilizou-se de lógica para fazê-la. E não lançou mão de recursos mágicos apressados, tipo face e puf, está feito. Assim como não a fez em 6 dias apenas, e sim, calmamente, com a ajuda de seus anjos e serafins, sob a orientação de Jesus Cristo. Uniram as partículas cósmicas e, em cada tipo de união das partículas e átomos, foram se criando os tipos de materiais até que o planeta tomou forma e compactou-se. Esse processo foi realizado por milhares de anos, talvez até milhões. Completada essa etapa, vamos agora deixar de lado a nossa megalomania de achar que somente na Terra há vida. Deus não iria criar
bilhões de planetas e sóis, as estrelas, enfim, o universo todo sem outra finalidade do que servir de espetáculo para os humanos admirarem, não é? Outro detalhe. Muitas vezes, passado desapercebido, é que, sendo Deus infinito, sua existência anterior a nós também é infinita. Vamos cair na real, gente. Deus estaria na ociosidade infinitamente até resolver criar a Terra? Criar o homem? É claro que não. Ele trabalha incessantemente e, em outros planetas anteriormente criados por ele, já existiam vida de todos os tipos, inclusive o ser humano. Vamos lembrar que Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. E bota muitas moradas nisso, tanto nesta como em outras dimensões. Lógica. Deus, criando a lei do trabalho, não iria ficar na ociosidade. Nem ele, nem seus filhos, os salvos, os ainda imperfeitos, metidos a malandro, não é? Vamos aceitar o texto bíblico sobre esse assunto, mas como uma alegoria, uma parábola, ou o nome que queiram dar. Não esqueçamos que esse texto foi escrito milhares de anos atrás para pessoas que tinham menos entendimento que as nossas crianças atuais. Participe dando a sua opinião, o seu entendimento, pelo e-mail ou no Facebook.